Muito boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma live aqui no canal da Nalu Artes Reborn. Estamos aqui com a nossa estrela da noite, a nossa querida Ana Lu, que hoje vai falar com a gente. Sobre o que, Ana? Boa noite. Boa noite, pessoal. Seja muito bem-vindo. Hoje nós vamos conversar sobre meu bebê chegou em casa. E agora? Os cuidados que você tem que ter com o seu bebê reborn. Legal. Quem estiver entrando na live agora junto com a gente, Ana, eu vou pedir para compartilhar aí com seus amigos. Faz lá um watch party lá. Compartilha com seus amigos aí, essa live. Vai Bora compartilhando, lá, manda oi para eu saber quem está aí. E eu vou compartilhar agora aqui também, tá? Compartilhar. Compartilhando aqui também. E... Bora lá. Vou pular na minha rede particular. Onde é que eu entro lá? Que eu não sei, estou perdido aqui, mas só um pouquinho. Perdidos na tecnologia. Ai, Cris, querida, boa noite, que saudade. Cris. Seja bem-vinda. Falamos juntos aqui. Falando juntos. Que saudade de você, Cris. Né? Breve estaremos juntos novamente. Aqui no que você está pensando. Espera aí que logo eu tô chegando em Minas, hein, Cris? Vou aí te ver. Ó, que trem bom, hein? Opa! Ô, trem bom. Pronto, já está compartilhado aqui. Conseguiu aí, Ana? Eu acho que sim, acho que foi para minha página aqui. Beleza, tranquilo. Bora lá, Ana, vamos começar então. O que a gente vai falar hoje sobre cuidados com o bebê reborn? Cuidados com o bebê. Chegou na minha casa e aí, o que eu faço com ele? Como eu cuido dessa criança? Como eu cuido desse bebezinho? Em primeiro momento, né, vale a gente ressaltar que o bebê reborn não é brinquedo, né? É uma arte, assim como um quadro. A diferença é que o quadro fica na parede, a escultura fica na estante, né? O prato decorativo fica no alto e o bebê, ele fica na mão da criança ou do adulto, do colecionador, e interage com ele. Então, a gente tem que saber que existe todo um cuidado, né, para você ter essa arte, que ela dure o maior tempo possível junto com você, da forma que você a recebeu, né? Então, é importante que a pessoa saiba como cuidar do bebê para ter uma durabilidade maior, uma qualidade de vida grande, né? Para poder manter todo bebê lindo da forma que a gente recebeu em casa, né? Então, hoje nós vamos conversar sobre isso. Legal, muito bacana, Ana. Então, vamos lá, Ana. Chegou meu bebê reborn aqui em casa. E aí? Chegou o meu bebê. Então, ponho ele em cima da cama, ponho dentro do armário, eu escondo ele, ponho lá no sofá. Você pega no colo, enche de beijo, de abraço, de carinho, curte bastante o seu bebê. Depois que você curtiu muito o seu bebê, existe uma coisa que acompanha o bebezinho, que é chamado manual de cuidados, que quase ninguém lê, né, esse manual de cuidados. E é que nem o manual de instrução que a gente recebe, compra o material, a televisão, né, o celular, e ninguém lê o manual do usuário. O bebê reborn é a mesma coisa, a gente envia junto o manual de cuidados. Por que a gente envia junto esse manual de cuidados? Porque tem que ter todos os cuidados com o seu bebê. O seu bebê não é qualquer coisa, o seu bebê é uma obra de arte. Então, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é em relação ao corpo do bebê, né? Então, o corpinho de tecido ou o corpinho de vinil, a gente não pode passar o perfume, né? Nas partes de vinil, a gente não pode passar perfume, não pode passar creme, não pode passar esmalte com cor nas unhinhas do bebê, não pode passar nada que seja com álcool ou algum tipo de solvente ou removedor. Por quê? Porque toda essa pintura, ela foi feita de forma artesanal, e se isso acontecer,
provavelmente vai danificar todo o trabalho que foi feito. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu posso passar perfume no meu bebezinho? Você pode passar um perfuminho ou na fralda, ou na roupinha do seu bebê, esperar secar. Ou se o seu bebezinho for de um corpinho de pano, você pode passar um talquinho nesse corpinho de pano. Jamais passar alguma coisa nas partes de vinil do seu bebê, né? Então, não pode. Não pode beijar com batom, porque o batom vai manchar, né, o vinil. Então, tem que tomar muito cuidado. Nada de caneta esferográfica, nada de canetinha, nada de lápis de cor. Então, a gente tem que preparar muito bem, como se fosse um bebê mesmo, de verdade, né? Ah, de repente aconteceu, deu manchar o meu bebê, aconteceu da criança estar brincando e manchar com caneta. O que eu faço, né? Então, quando ocorrer esses riscos de caneta, o que a gente recomenda? Que você passe uma pomadinha chamada Aquinase. Essa pomadinha é uma pomadinha para espinha. E ela, na pele, no sol, ela vai causar um dano muito bom, né? Mas, assim, no vinil, o que acontece? A gente passa essa pomada naquele local, somente em cima do risco da caneta, e a gente deixa no sol por vários dias. Deixa no sol, tirou do sol, passa um paninho bem de leve para tirar essa mancha de caneta. Não deu certo, ainda continuou. No outro dia, passa a quinase de novo só na manchinha e põe no sol outra vez, né? Então, é um dos erros, assim, dos acidentes mais comuns que a gente vê nos bebês reborn, são riscos de caneta Bic, essas coisas. Como é que eu faço para limpar esse bebezinho? Ai, Ana, ele tá sujinho, né? Eu queria dar uma limpadinha. Você só vai passar um paninho umedecido, com bastante cuidado nas partes do corpinho dele, né? Então, ou, de repente, se ele tiver muito sujo, você pode usar um paninho umedecido com um pouquinho de sabonete de bebezinho, né? Que ele não vai ter química nenhuma. Você passa nesse bebezinho e depois você passa um paninho bem macio, somente com água e seca em seguida. Eu posso dar banho no bebê? Não, você não pode dar banho no bebê. Independente se o corpinho dele for de pano ou de vinil, você não pode dar banho no bebê. O bebê de corpinho de vinil, se você der banho, ele pode entrar água e esse bebê é recheado de coisas, né? Então, ele tem o plumante siliconado, ele tem um peso, que é uma areia para artesanato que tem dentro dele. Se você acabar molhando, isso pode umedecer muito e mofar e acabar perdendo o seu bebê. Então, não se dá banho em reborn, tá? Não pode dar banho. Outro cuidado que a gente deve ter é em relação aos cabelinhos do bebê. Cabelo de bebê é implantado fio a fio. Então, a gente tem que ter o máximo de cuidado. Existem colas próprias e preparadas para a gente colar esse fio por dentro. Mas, de acordo com a escovação, se a criança puxar muito, esse fio vai acabar saindo e vai acabar danificando todo o implante do bebezinho. Então, esse cabelo pode ser penteado? Pode. Esse cabelo pode ser umedecido? Pode. Pode ser lavado com muito cuidado para que essa água não vá para o corpo do bebê ou na cavidade ocular, né? Então, o que a gente sugere para que esse fio fique sempre bonitinho? A gente usa um creme de pentear para bebê, né? Um creminho de pentear para bebê, e a gente coloca em borrifadores assim. Então, vai uma quantia de água e uma quantia de creme de pentear. É feita uma mistura, espirra no cabelinho do bebê umedecendo, e aí a gente, com uma escovinha de bebezinho ou uma escovinha de dente, e vem com muito cuidado desembaraçando esses fios. No caso do fio liso, né, que a gente escova e deixa ele bem maciozinho. No caso do cabelo ondulado, o que a gente faz? A gente espirra essa mistura e com a mão a gente vai amassando os cachinhos. Pode-se passar o creminho puro e amassando os cachinhos para que ele fique
modeladinho, continue cacheado. Cabelo cacheado não se penteia, porque quanto mais a gente pentear, mais esses cachinhos vão desfazer, né? Então, os cabelos lisos pode se pentear, pode passar só o creminho no cabelo, pode passar em pouca quantidade o creminho e pentear também no cabelinho liso. Se precisar fazer uma hidrataçãozinha maior, a gente envolve esse cabelinho com filme plástico, que é aquele Magic Pack, né, que a gente conhece, aquele filme de cozinha. Então, envolve a cabecinha do bebê nesse filme plástico e deixa, por exemplo, de um dia para o outro, para que ele fique bem assentadinho, bem certinho na cabeça. Isso para cabelos lisos. Para cabelo cacheado, a gente não usa o envelopamento porque ele pode danificar os cachinhos do bebê. Outra questão são os olhos e os cílios. O olho, eles são muito frágeis, então pode ser que risque se bater alguma coisa pontiaguda, tem que se tomar o máximo de cuidado. Os cílios, eles são colados, então o cílio jamais deve ser puxado, deve ser arrancado, deve ver se está firminho, porque são fiozinhos muito sensíveis e muito pequenininhos, né? Então, a gente pede para que não puxem. E com o olhinho também, tem que ter o máximo de cuidado. Se precisar fazer uma limpeza no olhinho, porque geralmente acumula muita poeira no olhinho, na cavidade do nariz, da boquinha, um cotonete com água, com bastante cuidado, passa para que retire-se essa poeira, tá? Então, nada de produto químico, nada de produto com álcool, nada que possa danificar. A gente nunca pode esquecer que a gente não está lidando com um brinquedo. A gente está com uma obra de arte na mão da gente, então tem que ter muito cuidado. Com relação a... Ana, só te cortando um pouquinho, eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Estou pensando aqui. É uma boneca, tem tudo de uma boneca. Eu imagino que quando as crianças menores a veem, elas ficam endoidecidas com essas bonecas, né? Sim. Mas, pelo que você está me passando aí de cuidados que a gente tem que ter com ela, uma criança pequena não vai entender tudo isso, né? Não, essa questão do... eu não posso pegar por aqui, não posso pegar pelos cabelos, né? Não posso chacoalhar, jogar, e pintar ela e maquiar ela não vai entender. Não. Então, ela não é recomendada, então, para crianças muito pequenas. Qual que é a recomendação de idade? Como é que normalmente acontece isso, Ana? A recomendação de idade que a gente fala para se ter um reborn não é brinquedo para criança, né? O reborn é brinquedo de adulto. As crianças começaram a descobrir a arte reborn há pouquíssimo tempo. Então, o que a gente recomenda? Que ele seja entregue à criança a partir de 6 anos, mas uma criança de 6 anos que saiba que ela está com um brinquedo nesta qualidade, né? Porque, na verdade, particularmente, eu recomendo o reborn a partir de 7, 8 anos, que é uma idade que já vai entender mais. Porém, nós temos bebês mais simples, com técnicas de pinturas mais simples, com cabelos mais resistentes, para esse tipo de criança, para criança abaixo dos 6 anos, né? Então, recomenda-se a partir dos 6, né? Dos 6 anos de idade, o reborn já pode ser dado para uma criança, né? Eu, particularmente, recomendo a partir dos 7, 8 anos. Nossa, eu ainda acho muito cedo, porque elas vão ter toda essa noção de cuidado, uma criança de 7, 8 anos já tem toda essa noção de cuidado, de banho, que não pode. Nós passamos tudo isso para os pais, né? Até porque é o investimento que eles estão fazendo num brinquedo, né? Que para eles é um brinquedo. Então, a gente sempre orienta os pais em relação à idade da criança e em relação ao produto que eles estão comprando, né? Então, a gente sempre passa esse conhecimento para cada pai, né? Para cada pai e mãe. Aí vai a critério deles, né? Nós, particularmente, não recomendamos. A gente recomenda a partir dos 7, 8 anos, né? Até por questão de peso. Por exemplo,
Tem bebês que são um pouco maiores, que são mais pesados, então a gente procura trabalhar com esse público menor, né? Menor dos 6 anos, com peso específico, tudo isso, né? Para que a gente não comprometa o desenvolvimento esquelético da criança, né? A coluna, postura, tudo isso. Mas tem bastante gente que não se preocupa, mesmo a gente se orientando, mesmo a gente falando, Sim. né? Porque eu acho assim, para uma criança é um brinquedo, e se ela não é um brinquedo, eu acho que para crianças, assim, porque criança para mim é até 11 anos, né? Pelo menos até 11, 12 anos, depois já é adolescente. Depois já é adolescente. De repente seria melhor para pessoas com mais, se não é um brinquedo, não seria muito recomendável para criança, a não ser que seja algo um pouco mais simples, porque o custo também não é pouco, né, Ana, para a pessoa, Não é né, pouco, é aquilo perder. que eu falo para você, né? Que a gente tem que ter o cuidado de a gente, por exemplo, entender, porque não é só você vender, né? O Reborn. Não é só o lado financeiro de negócios, né? É o lado de você se preocupar com o seu cliente também. Então, toda vez a gente sempre orienta, porque para nós, artistas, não é interessante você ter um bebê, uma peça, vamos dizer assim, que a gente trabalha unicamente, peça por peça, com todo o cuidado, com todo o tempo de trabalho. Então, para nós também não é interessante a gente ver uma peça nossa destruída, né? Você encontra muitas vezes na rua uma criança que você orientou os pais e um trabalho todo seu destruído. Então, para mim, particularmente, eu prefiro não vender, né? Eu prefiro orientar. Eu tenho vários outros tipos de bebê para esse público infantil, né? Então, eu Porque tenho. fica até pensando assim, né, que porcaria, né, que você vendeu, mas Porque o não, pessoal não a sabe o que criança não. aconteceu, né? Mas Eles a não criança sabem, às não vezes não manchou tem tudo a noção. pintura, deu um monte de problema, fala, nossa, que porcaria de bebê, mas não foi direitinho, Não, mas depois foi, é. né? Porque o bebê, por exemplo, ele não pode cair no chão, né? Ele não vai quebrar se ele cair no chão, mas ele pode ralar o vinil, ele pode estragar a pintura, né? Ele pode acontecer outras coisas que ele não vai quebrar, mas ele vai ser danificado, né? Então, para nós artistas, não é interessante, né? Eu tenho assim nichos de bebês, produtos destinados para cada faixa etária. Então, eu tenho um mais leve, mais simples, mais em conta, o cabelo mais forte, né? Para atender aquela criança. Eu tenho os terapêuticos, que a gente trabalha muito bem com criança até 3, 4 anos, né? Que são corpos de tecido, muitas vezes sem cabelinho, que é só a cabecinha reborneada, que, entendeu? Que, por exemplo, assim, a criança vai poder brincar, né? E a Mais gente resistente, né? mais resistente. E a gente sempre orienta, porque para o artista é muito ruim, né? A gente vê um trabalho todo nosso destruído, literalmente destruído, né? E é aquilo que você falou. Quem vê muitas vezes acha que o trabalho não é bem feito, né? Mas é todo um cuidado que a gente fala, né? Tanto que a gente frisa desde o início. O Reborn não é brinquedo. O Reborn é uma arte, né? Então, quando a gente tem oportunidade de entregar um bebê para uma criança em mãos, né? Eu sempre converso muito com a criança. Eu falo assim, olha, esse bebê que você está recebendo é um brinquedo de adulto que você está tendo a oportunidade de ter enquanto é criança. Então, a gente sempre explica, conversa muito com a criança, passa os cuidadinhos para a criança, tudo certinho, mas vai da casa de cada um, né? Então, E elas não têm uma criança muito nova não tem maturidade, mesmo que eu você tenho explique, ela não tem eu maturidade. tenho crianças que cuidam, viu, Mário? Eu tenho crianças assim que tem bebê com mohair no cabelo, por exemplo, que até hoje você olha, a cabeça está intacta do cabelo do bebê, que elas cuidam. Tem crianças que cuidam, né? Agora, depende da educação, depende da casa, Dos né? pais, né? Depende da consciência dos pais, né? Então, a gente Tá. frisa muito, Legal. explica muito, né? Tá.
Legal, pode continuar. Desculpa te interromper, que eu estava com essa curiosidade. E às vezes eu queria ter curiosidade de outras pessoas também. Em Então, você relação já falou do cabelo, falou dos cílios. Isso, em Que mais? relação à chupeta, o ímã da chupeta é um ímã muito forte, né? Então, existe o ímã na cabecinha do bebê, né? Que prende-se lacinho, e o ímã na chupeta. Nós, dentro da Naluartes, nós optamos em não trabalhar com o ímã na cabeça do bebê. Nós não colocamos o ímã na cabeça do bebê. Esse ímã serve para prender os lacinhos menores em bebês que têm pouco cabelo e tal. Por que a gente não faz o bebê com o ímã na cabeça? Porque existe muito idoso que vem, que fica com esse bebê, ou adultos, né, que possuem marca-passo. Então, o laço, geralmente, o ímã do lacinho, ele fica num local da cabecinha que encosta no peito da pessoa. E aí ele pode trazer um problema para esse marca-passo. Como a gente sabe o momento da venda do bebê. O que vai acontecer com esse bebê depois que ele for embora, que ele saiu da maternidade, a gente não consegue acompanhar a vida desse bebê. Então, a gente não sabe se vai para uma criança, se vai para um idoso, se vai para uma pessoa que tem problema cardíaco, que tenha um marca-passo, se não vai, se de repente vão doar, vão desistir, vão ficar com ele até o fim da vida, a gente não sabe. Então, como a gente não sabe disso, nós optamos por segurança não colocar mais o ímã na cabeça. Mas existe bebê ainda no mercado que ainda tem o ímã na cabeça. Então, precisa ter muito cuidado em relação a pacientes com marca-passo. Esse e o ímã, mas vai um ímã na boca para chupeta? Na boca vai. O ímã na boca vai e na chupeta também. Esse ímã tem que ter cuidado com ele, porque são ímãs fortes, eles são ímãs bem poderosos mesmo. Então, precisa ter muito cuidado, né? Aonde vai passar com esse bebê, porque ele puxa mesmo, assim, o que tiver perto, né? Então, tem que ter cuidado. Com relação ao ímã na chupeta, né, a gente sempre recomenda que esse ímã seja preso dentro da chupeta, né? Alguns casos, como a gente decora, às vezes tem a mãe, a criança que é uma chupeta decorada, a gente não consegue prender depois de decorada o ímã, então a gente acaba colando esse ímã. Resumindo tudo isso, né? O bebê reborn na mão de uma criança, o ideal seria que ele fosse supervisionado por um adulto, né? Para que eles olhassem, vissem o que está acontecendo e tomassem conta dessa criança com esse bebezinho, né? Então, o cuidado geral em si, não se pode puxar os cabelos do bebê, não se pode usar óleos de cabelo que não sejam para bebê, não pode ser usado num bebê reborn. Manusear sempre com muita delicadeza, como se fosse realmente um bebezinho de verdade. Não pode puxar pelo braço, não pode levantar pelo braço, né? A gente não vai tirar um bebê de verdade do berço pelo braço, né? A gente pega pelo corpo, levanta com bastante cuidado. O bebê reborn é a mesma coisa. Uma boa parte dos acidentes que tem, de reformas que nos pedem, são problemas com o braço. Então, é porque a criança puxou esse bebê pelo braço. Isso não é legal, né? Recomenda-se que a gente tenha o cuidado de informar, de avisar a criança para pegar pelo corpinho, como se fosse um bebezinho real, né? E é isso, e enfatizar que trata-se de uma arte, todo cuidado deve ser como uma obra de arte de verdade, né? E tendo a responsabilidade e o carinho com todo o nosso trabalho, com toda a nossa dedicação, né? Ana, então, basicamente, realmente não é indicado esses mais elaborados para criança, né? Mais não. Realmente para adultos e ou pessoas que você deixaria o teu bebê com ele. Exatamente. Né? Você deixaria um bebê seu com uma criança de 6, 7 anos? Não. Não, né? Se ela for cuidadosa, eu até deixo, senão não. Então, tem que ver a maturidade de cada criança
para você não ter aí algum problema aí com o teu bebê reborn. Então, seria, pelo que você falou, o mesmo cuidado que você tem que ter com o bebê, de segurar, de tratar, com o que vai fazer, com perfume, com todas essas questões, ter o mesmo cuidado com o bebê, né? E até Exatamente. mais, né? Porque tem os cuidados de não tomar banho, de se precisar de uma manutenção de limpeza, tem que ter uma limpeza específica, né? Isso. Ana, legal. Ana, e no caso, vamos supor, Ana, que esses bebês deram algum problema, né, de mau uso, né? Geralmente eu acredito que é mau uso ou acidente. Pode Às ser vezes também, é tempo derrubei meu também. bebê reborn, sem querer ele caiu de sei lá onde. Como que funciona, Ana? Tem aí um hospital para bebê reborn? Como é que funciona? Qualquer coisa dá para reparar, ou tem coisa que não tem reparo, queimou, danificou com álcool, com gasolina, sei lá, ou perdeu o braço. Como é que funciona, Ana? Essa parte de conserto aí do bebê. Hospital do Bebê Reborn, como que é? A reforma do bebê, ela é dada, nós particularmente fazemos a reforma dos nossos bebês, né? Nós não fazemos reforma de bebês de terceiro. Por quê? Porque nós não sabemos o material que foi usado naquele bebê, né? Então, por exemplo, eu quero refazer o cabelinho dele, faz muito tempo que eu tenho, já está bem gasto, ou quero mudar a cor, ou quero repintar. Então, nós não fazemos reforma em bebês que não sejam de fabricação nossa, né? A gente só faz a reforma dos nossos bebês. A reforma comum que a gente tem são cabelos, né, que vêm para refazer o implante por muito tempo, o bebê de muito tempo, que acaba ficando com o cabelinho, a pessoa já enjoou, que desgastou, né, do bebezinho, então acaba voltando para a gente para reformar cabelinho. Ou se é bebê bem antigo, a pessoa quer repintar, então a gente refaz toda a pintura do bebê. Se soltou o braço, a gente recoloca. Se rasgou o corpo, a gente repõe corpinho. O bom de você ter um bebê reborn é que dá para você refazer a boneca. E cada vez que você a refaz, você tem um bebê novo, né? Porque ele muda totalmente, né? Não tem como a gente, por ser uma arte, a gente não tem como fazer ela exatamente igual a todo o tempo, né? As tintas são preparadas, o implante é fio a fio. Então, cada vez que você precisar refazer o seu bebê, eu quero repintar, eu quero renovar ele, cada vez você vai ter um bebê novo, né? Então, a gente pode fazer tudo isso. A gente recebe o bebê, ele vem para nós, é feito o conserto, né, que precisa fazer. O único conserto que não dá para fazer, de repente, é o que mais comum aparece para nós, que o cachorro comeu os dedos do bebê. Então, a gente tem que trocar o membro. Mesmo assim, a gente Nossa, consegue tem mais consertar. essa, né? Tem, Se o tem. cachorro pegar, não tem que fazer. Tem. Então, assim, essas coisas assim que são mais, vamos dizer assim, complicadinhas, né? Porque a gente tem que achar o membro igual. Às vezes é um bebê limitado, que ele já não tem mais disponível no mercado, né? Então, a gente tem alguma dificuldade em relação a isso. Mas do restante, tudo pode ser refeito, né? Tudo pode ser cuidado, ser tratado novamente, ser deixado como novo novamente, né? A arte reborn é isso, né? É o renascimento, é você renascer a sua boneca, o seu bebezinho. Entendi, entendi. Outra Ana, coisa bacana, Mário, da gente colocar em observação é em questão ao tipo de cabelo para criança, né? Então, por exemplo, um bebezinho que tem o cabelo de mohair ou um cabelo de mohair sintético, fio de seda, essas coisas, ele não é recomendado em hipótese alguma para criança, né? Então, o cabelinho ideal para se dar um bebê para criança é a fibra, né? A fibra que a gente usa, ela é o ideal para criança que queira ter um reborn, né? Ela não embaraça, ela é mais fácil de cuidar, né? O manuseio dela já suporta bem mais pentear. Então, é o ideal que a gente tem para a criança. entendi.
Ô, Ana, e mais uma coisa, tem algum cuidado específico para guardar o bebê? Que nem eu perguntei para você, né? É, porque assim, vamos supor que eu sou um adulto que gosto de ter para colecionar, ou mesmo eu gosto de vez em quando brincar com ele, ficar com o bebê, né, no caso. Como que eu acondiciono ele? Ele pode ficar exposto, ele pode tomar sol, ele pode tomar chuva, ele pode pegar água, a umidade. Ele tem alguma caixa especial para guardar, um local? Como que geralmente armazena ele, Ana? Como é que tem que ser esse cuidado? Ele desbota se ficar no sol? Como que é isso? Então, ficar no sol, nós não recomendamos, né? O que acontece é, geralmente, as pessoas deixam no carro. Então, não é interessante que se deixe dentro do carro, por exemplo, no sol. Por quê? Porque nós trabalhamos com cola, né? Então, a gente tem a cola que cola o cabelo, a gente tem o ímã que é colado, a gente tem os cílios, olhinho. Então, o aquecimento pode causar o dano no bebê, né? Então, não é interessante que se deixe no sol. Se quiser, por exemplo, vai sair, vai deixar no carro, a gente sempre fala, cobre o bebê, até por questão de segurança, porque a gente já teve vários incidentes, né, de acharem que é criança dentro do carro, cobre o bebê. Chama a Né? polícia? Já aconteceu. É Chamar a interessante polícia que tem um de bebê chamar a no polícia, de carro? quebrar vidro de carro, já aconteceu, para achar que é criança que esqueceram dentro do carro. Então, o importante é sempre cobrir, para a gente prevenir esse tipo de incidente, né, de desconforto, e para que o bebê não seja danificado com o calor. O bebê pode ficar em cima da cama, o bebê pode ficar sentadinho, ele pode ficar exposto. O cuidado que a gente tem é cuidado com o animal de estimação, porque ele pode gostar muito do bebê e querer, né, morder. Cuidado com o calor excessivo, né? E armazenamento para guardar, ele sempre vai numa caixa, né? Então, os bebês são entregues numa caixa. E o guardar seria nessa caixa mesmo. Se a pessoa tiver um papelzinho de seda, branco, sempre branco, cobrir esse bebezinho para que não pegue tanta poeira, né? E aí, a hora que for usar de novo, for brincar de novo, vai lá e tira da caixa, né? Mas geralmente a gente gosta de deixar em cima da cama, né? Pelo menos os meus ficam em cima da cama. Mas não tem problema nenhum. É só cuidado com a limpeza mesmo, né? Não deixar acumular poeira, tá sempre vendo o cabelinho, cuidando do cabelinho. Não tem muita coisa assim em Tá. relação ao No armazenamento. caso, no caso, última pergunta, Ana. No caso, se quiser trocar roupa, por exemplo. Ah, é um bebê, ele veio com uma roupa, eu quero colocar outras roupas. Tem algum tipo de roupa que ela pode pôr, que não pode pôr, de tinta? Ah, é Tem, roupa de frio, roupa de calor. Quais tem. são esses cuidados? Os cuidados com os bebês em relação a roupas são em relação a roupas escuras e muito coloridas. Então, por exemplo, um bebê que você queira colocar uma jardineira jeans. O jeans, geralmente, ele solta o azul, e esse azul vai manchar o seu vinil. Outra coisa é roupas de plush, né? Roupa amarela, vermelha, azul marinho, preta, que sejam de plush. Esse tipo de tecido também costuma manchar o vinil. Moletom. Então, a gente sempre fala, ou você lava essa roupa antes de você usar no bebê, ou você não põe. Ou coloca uma outra roupinha por baixo para proteger o vinil, e aí você põe uma roupa mais escura por cima. Né? Então, a gente sempre pede para tomar muito cuidado em relação à cor de roupa. Outra coisa que pode acontecer de manchar o vinil, que isso é muito comum, são as etiquetas da roupa. Aquela tinta que vem na etiqueta, ela mancha o vinil também. Então, sempre que for vestir o bebê, presta atenção se a etiquetinha da roupa, aquela que vem lá, a marca, o CNPJ, o tamanho, cortar sempre essa etiqueta se ela for ficar em contato com o vinil, porque ela mancha também. Então, o cuidado é esse. Pulseirinha de pérolas, se for pulseirinha muito colorida, pode acontecer de manchar, pedrinhas, mancha, plush, moletom, jeans, tudo que é muito colorido,
né, em contato com o vinil, ele acaba puxando a tinta, né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. E os acessórios? Acessórios você pode colocar, né? Com cuidado também para que não tenha perigo. Geralmente, meinha de seda, que é de faixinha, essas coisas não mancha, não costuma manchar bebê. O que mancha o bebê são as bandanas, por causa dos tecidos muito coloridos, aquelas touquinhas, né, de plush, essas coisas assim que pode acontecer de manchar. As tiarinhas de pérola colorida mancha também, né, aquelas pérolas vermelhas, pink, pode acontecer de manchar, né? Então, é só a gente tomar muito cuidado em relação de coisa com muita cor, pintado, pode acontecer de estragar o vinil também. Esse tipo de mancha, quando é da roupa, do acessório, dificilmente a gente consegue tirar. Às vezes, nem na reforma do bebê a gente consegue tirar, né? Então, é bom prestar bastante atenção em relação a isso. Mário está sem som. Aí, não, fechou de novo. O que mais, Ana? Mais então, basicamente é isso, né? Os cuidados do bebezinho, né? É sempre salientar. Você não está recebendo um brinquedo industrializado, né? Você está recebendo um produto que é uma arte e deve ser cuidada como tal, né? Legal, Ana. Obrigado, então. Muito Eu que bacana aí todas as agradeço. suas considerações, todas as suas dicas, né? É Gratidão. muito importante, porque às vezes as pessoas, vou comprar uma para minha filha e acha que é de qualquer jeito, que não tem que ter cuidado e depois acaba se surpreendendo, né? Então, Isso entender que mesmo. tem todo aí um investimento financeiro, mas também tem que ter um investimento aí na educação, nas regras aí no dia a dia para que preserve aí o trabalho tão bacana que vocês fazem aí no Night Reborn, né? Obrigado, então, Ana. Eu que Parabéns aí pelo agradeço. seu trabalho, uma linda noite, e aí a gente se vê. Muito obrigada, obrigada a todos. Beijão, gratidão sempre. E a gente vai estar sempre por aqui. Legal. Beijo, Ana. Beijo, pessoal que tá por Beijo, aí. tchau, tchau. Até mais. Até.